Olá, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Marco Luciano aqui com vocês pelo concurso GG. Hoje a gente vai bater um papo muito interessante de algo que é fundamental para quem vai fazer concursos públicos e principalmente concursos públicos que envolvem a disciplina de matemática. A gente vai hoje bater um papo sobre como construir uma base sólida em matemática. O que eu preciso fazer para que essa base sólida, primeiro, por que eu preciso criar, para que eu preciso criar, tá certo? A gente vai bater um papo sobre isso, a gente vai conversar também como é que funciona o aprendizado de matemática, como é que esse aprendizado ele é feito, porque a partir do entendimento de como esse aprendizado é feito, ele vai te ajudar no entendimento de como construir a sua base sólida. É fundamental isso. Então, antes da gente dar continuidade, a gente está aqui pelo concurso GG, nesse projeto onde a gente vai bater um papo sobre matemática, sobre como se preparar nas disciplinas de exatas. E eu digo a você, acompanhe, porque nossos professores aqui, nossos colegas professores, já têm colocado outros vídeos, tá certo? E tem sido bastante interessante, tem sido um projeto muito legal. Então, galera, voltando ao nosso tema, como criar uma base sólida em matemática? Então, como eu disse, a gente precisa, em primeiro lugar, entender como é que funciona o aprendizado da matemática. E aí, a partir desse entendimento, a gente vai seguir no nosso vídeo, certo? E aí, durante o nosso vídeo, a gente vai dizer o seguinte: poxa, se eu já tenho uma base, Marco, o que é que eu faço? E se eu não tenho essa base? Qual é o meu caminho? E além do mais, olha, eu tenho uma base boa, só que já tem muito tempo que eu não estou estudando. E aí saiu o concurso que eu estou querendo fazer. Qual é o caminho que eu vou tomar? Uma outra coisa também é para você parar para pensar. Tá, saiu o edital daquele concurso que eu tanto desejo. Saiu um edital e quando você vê, tem lá matemática. O que você vai fazer? Será que em 3 meses, 4, 5 meses, você vai conseguir entender determinados pontos ou aprender a marcar o X? Lembre que concurso você precisa marcar o X de maneira correta. Marcar aquele X para ganhar pontos importantes para ou não ser eliminado ou melhorar sua classificação. Então, esse, entre outros temas, é o que a gente vai abordar aqui hoje para você. Beleza? Então, vem comigo, vamos lá, vamos seguir. Vou colocar aqui no slide para a gente poder fazer aqui as mudanças. Vem comigo aqui. Olha só. Gente, o que é que eu quero que vocês guardem em primeiro lugar? Isso aqui. O que é que está escrito aí para vocês? O aprendizado de matemática é feito por camadas. Coloquei essa imagem aí dessas pedras, né, uma sobre a outra, e a ideia é exatamente essa. Você aprende determinadas coisas em matemática, e aí eu vou lembrar, poxa, professor, qual foi a minha primeira experiência com matemática? Talvez você não lembre. Lá no jardim de infância, eu acho que é jardim de infância, né? Antes de chegar na alfabetização. Não vou lembrar, já tem muito tempo. Então, lá no jardim de infância, você já vai trabalhando, mas você não com a matemática, mas você não trabalha com ela com a principal característica matemática, que é a abstração. Você trabalha muito com concreto, você trabalha com figuras, com a contagem, mas com a contagem de material. E isso, depois de um tempo, você vai ganhando novas habilidades. E uma habilidade importante que você vai ganhando é a escrita. E quando você ganha a escrita, quando você é alfabetizado, e isso é importante deixar isso bem claro para a gente. Quando a gente é alfabetizado, a gente só pensa em alfabetização. Normalmente, a gente pensa em alfabetização do ponto de vista de leitura e escrita, e também de oralidade. Então, leitura, escrita e oralidade. Então, a gente pensa em quê? Em formar palavras, escrever textos, ver se a criança está falando direito, ver se quando a criança, perceber se quando uma pergunta é feita, qual é o tipo de resposta que ela transmite, que ela devolve. Então, tudo isso daí, quem trabalha são os pedagogos, são os professores, tá certo? Que estão ali naquelas séries iniciais. Só que tem um ponto importante. Existe também uma alfabetização matemática que vai acontecendo em concomitância, vai acontecendo juntamente com essa alfabetização mais comum através de palavras, textos, oralidade. E essa alfabetização matemática também precisa ser bem feita.
E isso daí já é uma camada. Essa parte lá do jardim de infância, essa parte da alfabetização, já é uma camada. Quando ela entra na primeira série, na segunda série, isso eu estou falando lá nas séries fundamentais, tá certo? Que é o chamado hoje Fundamental 1, que vai até o, se eu não estiver enganado, até o quarto ano. Não é isso não, até o quinto ano. Agora é porque o primeiro ano, a alfabetização virou primeiro ano, tá certo? Houve uma mudança. Então, do primeiro ao quinto ano são chamadas séries fundamentais. Fundamental 1. Então, nesse caso aqui, você já está colocando determinadas camadas. O aluno vai ter contato com as operações de soma, subtração. E aí ele vai evoluindo, ele começa a aprender apenas expressões envolvendo soma e subtração, problemas envolvendo soma e subtração. Depois ele vai para a multiplicação, vai para a divisão, e também vem com problemas, vem com a manipulação matemática, ele já começa a ter algumas ideias sobre fração, sobre números decimais, começa a ter as noções geométricas. Então, você vai colocando uma camada, mas é uma camada base, uma camada importante, mas que essa camada também é fundamental, tá certo? Beleza. E aí você está evoluindo, você já vai estar com 11 anos de idade. Depois disso vem o chamado Fundamental 2. E aí começa o sexto ano, que vai do sexto ao nono ano. E aí você começa a trabalhar novamente com números. Não, Marcos, sim, você volta a trabalhar com sistema decimal, você volta a trabalhar com unidade, dezena, centena, que são as questões das posições dos números, valor relativo, valor absoluto, só que já começa a aumentar o contexto. Você já começa a trabalhar com problemas mais que exigem mais interpretação. Você já tem uma determinada necessidade de manipulação matemática. Manipular. O que é manipular matematicamente, Marcos? É você trabalhar bem uma soma, trabalhar bem uma subtração, uma divisão, uma multiplicação. E aí você, quando tem essa manipulação bem clara, bem forte, você começa a enxergar os problemas, ou a resolver problemas. E na resolução dos problemas, essa manipulação vai aparecer também. Tá certo? Por quê? Porque agora a parte importante não é a manipulação, é também, mas a primeira parte é a interpretação de um problema. E aí a coisa começa a ganhar um outro volume. As informações já são maiores, já tem mais informações, já são textos. Não é simplesmente uma questão de calcule a soma. Agora você vai ter uma história, vai ter uma tabela, vai ter um gráfico, e a partir desse gráfico, dessa tabela, você vai buscar informações. E aí você vai avançando, e aí quando chega no sétimo ano, você é apresentado a números negativos, você vai apresentado a equação do primeiro grau, o famoso x, e aí tem aquele meme, né? A matemática estava tão boa, por que que colocaram um x? Quem foi que inventou de colocar letra na matemática? Tem muito disso, gente. Beleza. E aí começa a matemática ter uma outra movimentação. Por quê? Porque a gente estava na parte de aritmética. Estava trabalhando com a manipulação das operações, múltiplos, divisores, números primos, tudo isso. Aí, quando você chega no sétimo ano, vem a parte de álgebra. Depois de álgebra, você começa a avançar em álgebra, em geometria, até chegar lá no nono ano. E aí, a base já está mais forte. Essa base já está com muito mais informações, ó, proporcionalidade, regra de três, porcentagens, informações sobre estatísticas, parte de matemática financeira, bons conhecimentos de geometria, tudo isso daí é base matemática. Aí você vai para o ensino médio. E aí no ensino médio, você começa a enxergar uma outra parte. Só que essa outra parte vai precisar de tudo aquilo que você estudou. Você vai começar a estudar função do primeiro, do segundo grau, função exponencial, que vai exigir potenciação, radiciação, logaritmos, eita, hein, logaritmos, sequência, PA, PG, matrizes, determinantes, tudo isso daí, geometria plana, geometria espacial, trigonometria, polinômios e tudo isso vai aparecendo. Você está falando aí de minha vida matemática, Marco. Perfeito. E essa sua vida matemática é ela que aparece no concurso público. A depender do edital que você venha, que você deseje fazer, do concurso que você deseja fazer, você vai ter concurso que só vai cair a parte de matemática básica até o nono ano, vai ter parte que vai cair até o ensino médio e tem concurso que vai exigir mais ainda de vocês. Então, não esqueça,
Cada ano que você estudou de sua vida, cada assunto, foram camadas. E por que que eu preciso entender? Como é que eu entendo essa camada? Quando você aprendeu, por exemplo, a manipular a soma, a subtração, a multiplicação e divisão de números inteiros. E quando eu falo números inteiros, eu estou falando de números positivos e negativos. Você também formou uma base. Beleza. Depois você aprendeu a trabalhar com números decimais. Depois aprendeu a trabalhar com frações. Pronto. Você já criou uma base de manipulação de números. Só que aí vem os problemas, aprender a resolver os problemas. Aí começa a aparecer porcentagem, que você pode trabalhar na forma de uma fração, na forma de decimal. Vem uma regra de 3 simples e composta. Você vai trabalhar com geometria, vai trabalhar com medidas, que podem aparecer na forma de números decimais, e vai exigir lá daquela base. Está claro essa ideia? Então, essa base matemática é importante. Vou dar mais um exemplo aqui. Quando você vai fazer uma soma de frações, se os denominadores forem distintos, vai ter que calcular quem? O MMC. E aí, poxa, peraí, e se eu não souber calcular o MMC? Mas MMC você já viu antes. Você não aprende soma de frações se você não souber MMC. Então, o conhecimento de MMC te ajuda na parte de soma de frações, então é a base, está recorrendo à base. E aonde é que eu vou chegar com você agora? Que parte é que a gente vai precisar conversar? É sobre isso aqui, ó. Uma outra forma de entender o aprendizado de matemática é esse. Eu gosto muito dessa figura, que é de subir uma escada em espiral. Marco, é para subir uma camada de espiral e ficar tonto? Não, gente, de forma alguma, não tem nada a ver com ficar tonto. Tem a ver com o seguinte, repare que quando você está em uma subida em espiral, se você estiver ali do lado do corrimão, você olha para baixo. Você está olhando, está vendo o que está acontecendo lá embaixo. Vamos imaginar que esse olhar para baixo é olhar para sua base matemática, é olhar para parte do seu passado, é olhar para algo que você precisa pescar, precisa trazer de lá de baixo. Para quê? Para poder continuar dando os passos ao topo, ao cume, aonde você deseja chegar. E é a sua aprovação, mais do que a sua aprovação, a sua nomeação em concurso público. Então, essa figura em espiral aí, eu trago ela porque pense você em um ponto da escada, precisando resolver, calcular as raízes de uma função do segundo grau. E para você calcular as raízes de uma função do segundo grau, você vai precisar resolver uma equação do segundo grau. E equação do segundo grau é assunto que é da base matemática, beleza? Ou então você vai precisar resolver um determinante, vai aplicar uma regra. A regra de determinante é uma coisa, e as operações que envolvem essa regra são apenas multiplicação, soma e subtração. Você vai resolver um logaritmo, você vai recorrer a uma potenciação, ou talvez a uma radiciação. Vai resolver uma equação exponencial, vai recorrer também a uma potenciação ou radiciação. Então, a cada ponto, a cada passo, a cada degrau que você sobe, não esqueça, existem degraus, né? Degraus que já foram ultrapassados por você, mas você vai precisar recorrer a ele. Tá claro, gente? Beleza? Então, essa é a ideia que eu gosto de trazer para você. Tem mais, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Essa parte aqui que eu trago é uma parte que eu acho importante também a gente conversar, que é a semelhança da base matemática e a fundação de uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, uma estrutura, um prédio, quando a gente pensa na construção efetiva, a primeira coisa que é construída, a primeira coisa que o homem manipula do ponto de vista a começar a construção daquela casa, daquele edifício, é a fundação. Tá? Ele vai manipular o solo para depois fazer a primeira construção ali, que é a fundação. E essa fundação precisa aguentar todos os esforços, todos os carregamentos, todos os pesos que ali serão apoiados por essa fundação. Então, guarde isso. Todo o seu conhecimento matemático, tudo que você foi aprendendo ao longo dos anos, tem algo que é de base para ele. Não esqueça desse ponto. Tem uma fundação já ali. E quando essa fundação é bem feita, fica mais fácil você avançar em novos conhecimentos, certo?
Um outro ponto que eu quero trazer para você é aqui, ó. Vamos lá. A partir da base construída, outros elementos vão sendo inseridos. Na matemática, quando a base é forte, novos aprendizados são incorporados com mais facilidade. Pronto. Então, o que é que você está vendo aí? Tem a fundação, ali já estão nascendo os pilares, depois dos pilares vão vir as vigas vão vir as lajes, e depois das lajes você vai fechar a residência colocando o telhado, e depois você vai colocando aqueles componentes que vão formar a sua casa, a sua residência. Pronto, beleza. E na matemática? É exatamente isso. Eu aprendo a manipular os números, depois eu vou incorporando conhecimentos de múltiplos, divisores, números primos, depois eu vou começando a estudar a parte de álgebra, tarará, para quando chegar lá em probabilidade e eu estiver fazendo uma questão e a pergunta for, ao lançar um dado, qual a probabilidade de obter o número primo? Ó, eu preciso saber o que é probabilidade, mas eu preciso saber o que é um número primo. Então, essa base eu preciso ter. Não é em probabilidade lá que vai definir o que é número primo. Número primo já foi definido em sua vida há muitos anos. Tá claro, gente? Então, essa é a parte da tal base matemática. É onde a base matemática realmente mostra a sua utilidade, a sua necessidade e por que ela é importante para você. Vamos continuar. Vamos lá que tem mais coisa. Vem comigo aqui. E aí, a gente vai falar agora especificamente de um ponto que é: quais são os assuntos importantes para criar uma base matemática sólida? Marco, tem algum assunto específico? Você gostaria de citar algum? Algum não. Alguns. Pronto, vamos lá. Vamos conversar sobre isso aqui. Gente, tem vários assuntos que a gente pode citar. Eu estou trazendo aqui aqueles que eu elejo, né, como assuntos fundamentais para que você avance. E por que eu tenho que avançar nisso? Vamos parar e pensar assim. Você vai fazer um concurso. Vou pegar aqui um concurso específico. Vou pegar um concurso específico aqui, um concurso da carreira bancária. O concurso da carreira bancária, quando o edital, a depender do concurso, da instituição, coloca matemática, normalmente ele coloca toda a matemática básica, tirando geometria, normalmente ele coloca lá conjuntos numéricos, coloca lá razão, proporção, divisão proporcional, porcentagem, regra de três simples e composta, certo? Coloca lá. Aí ele começa a dizer assim, ó, função do primeiro e do segundo grau, aliás, funções, ele só coloca funções. Funções, matriz determinante de sistemas, análise combinatória, ou seja, é um caminhão de coisas. Estou colocando aqui algumas situações, certo? É um caminhão de coisa para estudar. É muita coisa. Só que dentro dessa coisa toda, dessa massa, tem a matemática básica. E qual é o meu recado aqui nesse ponto? Acompanhando já há alguns anos, você pega uma prova de um determinado banco, assim, Banco do Brasil, por exemplo. Eu já vi que provas com 10 questões do Banco do Brasil, e lá tinha 3 ou 4 questões que eram de matemática básica. E aí, quando você tem isso, você diz assim, poxa, era uma divisão proporcional, era uma porcentagem, e esses assuntos vão te ajudar demais em matemática financeira. Isso eu estou falando só de matemática, não estou nem falando ainda de matemática financeira, porque para você entender matemática financeira, a matemática básica é fundamental. Então, peraí, Marco, você está querendo então me dizer que mesmo que o meu concurso cobre assuntos além do que a gente chama de matemática básica, tem questões específicas de matemática básica? Com toda certeza. E às vezes não são poucas. Eu estou falando para você que de 10 questões, 3 são de matemática básica. Se você vence isso, você já ganhou 3 pontos. Você não zerou sua prova de matemática. Então, a gente precisa começar a entender que a matemática básica ela não vai servir só para criar a base sólida, mas ela vai servir principalmente para te dar pontos na hora da sua prova de concurso. Beleza? Mas vamos voltar ao nosso tema. Quais são os assuntos que eu elegi? Pela experiência que a gente tem, a gente chama de assuntos fundamentais ou assuntos básicos. As operações básicas, soma, subtração, multiplicação, divisão. Quando eu falo soma, subtração, multiplicação e divisão, eu ainda poderia colocar potência e radiciação. Junto com o quê? Ó, números inteiros, positivos e negativos, números racionais. Tem que saber trabalhar com números, tanto na forma de fração quanto na forma decimal. Conjuntos numéricos. Tem um tema aí que eu não coloquei, ó, sistema de medidas. Medida de comprimento, medida de volume, medida de área, medida de massa. Fazer a transformação de unidades. Seria importante
colocar isso. Múltiplos e divisores, saber o que é um múltiplo, saber o que é um divisor, saber o que é um número primo. MMC e MDC é fundamental, tem questão específica sobre isso. E o assunto que eu acho mais importante de todos da matemática básica se chama fração. Por quê? Porque saber resolver fração e os problemas de fração vão te ajudar na própria fração, vai te ajudar em razão e proporção, em divisão proporcional, em regra de três simples e composta e em porcentagem. Saber fração é fundamental e vai te ajudar também em geometria. Então, tem esses assuntos. Tem mais, Marco? Tem mais alguns sim. Vamos lá, eles, ó. Olha eles aqui. Esses assuntos aí é mais, ó. Porcentagem, equação do primeiro grau e problemas, sistema do primeiro grau. Olha, olhando algumas provas recentes, isso da época que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, muitas questões envolvem sistemas do primeiro grau em várias bancas. Fundamental, um dos assuntos mais cobrados. Sistemas do primeiro grau e seus problemas, equação do segundo grau. Saber a equação do segundo grau é fundamental para você acompanhar a função do segundo grau. Potenciação e radiciação. Álgebra. O que você está chamando de álgebra? Saber fazer uma fatoração algébrica. Saber realizar, desenvolver um produto notável. A depender do edital, se tiver polinômio não é muito comum em provas de concurso, mas essa parte algébrica de fatoração, de produto notável, é fundamental. E aquilo que a gente chama de geometria básica. O que a gente chama de geometria básica? Geometria básica seria a parte de área, perímetro, saber trabalhar com ângulos, saber calcular volume. Então, quando você tem essa matemática, mas peraí, professor, isso daí foi minha escola toda. Pronto. Essa é sua matemática básica, sua base sólida de matemática. Beleza? Você construindo isso, trazendo isso para você, quando encontrar um edital, você não vai se assustar. Porque se isso já estiver pronto para você, a única coisa que você vai precisar fazer é ajustar a banca do seu concurso. Se você consegue vencer bem isso daí, quando chegar no edital do seu concurso, você olhou, pronto, isso aqui eu já sei. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as questões e vou começar a resolver. Pronto. Essa é a parte, porque vai ter outras coisas para você estudar normalmente. Vão ter outros assuntos. Como eu falei aqui da carreira bancária, por exemplo, você vai ter ainda que estudar a parte toda de função, vai ter que estudar análise combinatória, probabilidade. Então, tem outros assuntos. E tem a parte de financeira, né? Que eu nem estou entrando muito nisso daqui. Então, esses são os assuntos que eu acho que são importantes para você criar uma base sólida de matemática. Beleza? Vamos lá. Aqui ainda tem mais alguns pontinhos para a gente conversar. E tem algum método específico para eu criar essa base sólida? A gente pode criar essa base sólida de várias maneiras. Eu coloquei aqui um método 1, tá? Chamei de método 1. Para quem não tem base, o que seria esse método 1? Você tem um assunto A, assunto específico lá, qualquer um assunto. É o assunto inicial. Vamos lá, como eu coloquei, operações básicas. Vai procurar ver se tem algum tipo de teoria. Aí você vai procurar o livro, ou videoaula, ou no curso que você está estudando. Se for aqui pelo GG, show de bola. Ver aquela teoria e partir para as questões. Tá, venci, tive dificuldade, mas eu já vou partir para o assunto B. Ah, Marco, eu vou esgotar todo o assunto A? Não. Você vai estudar aquele assunto A durante um tempo ali, a depender do tamanho dele, uma semana talvez, ou menos do que isso, e já vai para o assunto B. Depois do assunto B, mesma coisa. Analise se tem algum tipo de teoria, questões, só que você já vai fazer questões e também já vai revisar também o assunto A. Vamos continuar. A mesma coisa você vai fazer com o assunto B, C. Vai procurar ver se tem alguma teoria, questões, só que aí você já vai começar a fazer a revisão de A e de B. Ou seja, quando você chega em C, você já vai estar revisando o assunto A duas vezes. E isso vai se acumulando. E quando você menos esperar, você seguindo, sua base começa a se formar. Beleza? Então, esse é um caminho para quem não tem base, tá certo? Marco, o que é que não tem base? Teve dificuldade a vida inteira na escola, ou então está há muito tempo sem estudar. Esse cara que está há muito tempo sem estudar, mas que tem base, esse método serve, mas eu acho interessante esse daqui, ó, que é o método 2. Para quem tem base, mas não lembra de alguns pontos ou não estuda há um certo tempo. Já partir para as questões. Você já parte para as questões. Assunto A, parte para as questões. Assunto B, questões e revisão do assunto A. Vamos lá. Assunto C, questões e revisão do assunto A. E agora vem um recado importante. Se travar em algum tema,
volta na teoria e revisa apenas aquele assunto. E assim vai seguindo. Você só vai revisar aquilo que você realmente teve dificuldade na hora das questões. Por quê? Porque você tem base. Então, às vezes, você não precisa nem revisar o assunto. Você precisa revisar como resolver aquela questão. Show de bola? Vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Agora, e por que que eu tenho que criar uma base sólida? Por quê? Primeiro, porque só você que vai dizer o porquê. Esse momento aqui agora é um momento, né, de reflexão muito pessoal isso. Porque você que vai dizer o motivo pelo qual você está estudando para concurso público. Porque é esse estudo para concurso público que vai exigir você, talvez, voltar a estudar matemática. Beleza? É esse cara aqui. Galera, deixa eu só beber um pouquinho aqui de água, ó. Não sei se você está vendo aqui, ó. Matemática é alegria também, viu? Vamos lá. Um sorriso aqui para vocês. Vamos nessa. Só você que vai saber o porquê de você estar estudando para concurso público. Tá certo? Pode ter sido problemas no trabalho, ou você não aguenta mais aquele tipo de trabalho, ou você sempre sonhou com uma determinada carreira e viu que aquela carreira que você sonha, o concurso público permite que você consiga desenvolvê-la bem. Então, esse motivo, esse porquê é seu. Mas uma coisa eu tenho certeza, esse rapaz aqui estudando, ele está fazendo um caminho, um processo. E esse caminho, gente, ele pode iniciar com uma grande dificuldade. Ó, aí a quantidade de pedras no caminho, né? Vão criar determinadas feridas. Você vai realmente sentir ali, poxa, eu não estou desenvolvendo. Mas de uma hora para outra, se você continuar, esse caminho ele vai ficar mais suave. Mas mesmo assim, ele continua exigindo a sua atenção. Repare que é uma estrada já mais fácil de caminhar, mas tem algumas poças. Tem algumas pedras ali ainda no caminho, mas você já se sente melhor, você já está um pouco mais seguro, até chegar ao ponto em que a sua caminhada, nela você está seguro, você está certo do que está fazendo. A sua base em matemática já está forte, já está sólida, e você está seguindo firme. E para quê? Eu acho que a imagem da moça aí nos diz. Para você ter uma alegria, para você ter uma tranquilidade, para que você possa realizar determinados sonhos. E a nomeação em um concurso público permite uma carreira estável. E uma carreira estável também que vai permitir que você crie novos sonhos. Então, esse para quê, o porquê que eu falei antes, era o motivo. E ele é muito pessoal. E esse para quê é a sua finalidade. E pode não ser a mesma finalidade de outro colega. Para uma pessoa pode ser simplesmente ficar estável, show de bola. Para outra pessoa, não. Pode ser ficar estável, ter ali um valor certo todo mês, trabalhando de maneira digna e ainda continuando a buscar novos sonhos. E assim você vai descobrir também a sua finalidade. E aqui, gente, eu fecho com vocês, tá? Trazendo, eu vou deixar essa imagem aqui, ela em tela cheia para você, porque eu tirei essa foto, eu sou de Salvador. Essa foto aqui, quem tiver a oportunidade de vir aqui para Salvador, ela foi tirada ali do Rio Vermelho, tá? Um local muito bonito. Então, se você tiver a oportunidade de vir a Salvador, você vai se encontrar com um pôr do sol desse. Aqui no canto, eu vou ver se eu consigo trazer aqui para você, ó. Aqui nesse pontinho aqui, não sei se você está conseguindo enxergar, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, esse ponto aqui. Eu prometi que eu não ia escrever. Isso aí é o farol da Barra, gente. Beleza? Aí você está diante do farol da Barra. Então, eu desejo a você uma caminhada. E eu torço para que ela seja a mais suave possível, mas que ao final dela você encontre o tesouro que você almejou para sua vida, que você encontre novos caminhos para sua vida. E eu te digo com muita tranquilidade, a matemática ela pode te ajudar muito, tá certo? Eu não estou aqui entrando na forma como a matemática é ensinada, não é isso o nosso objetivo. Se a matemática estiver no seu edital, você vai precisar vencê-la. E eu digo a você, vale a pena você caminhar, 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 e ao final da sua jornada, que é a aprovação, ou talvez
pensar já em um outro concurso público, você poder ter esse sol brilhando, recarregando as energias, mas também lhe trazendo paz, tranquilidade e segurança. E dessa forma, a gente fecha esse vídeo, deixando para você essa imagem, dizendo para você: siga firme, vale a pena, vale muito a pena e que você seja muito feliz. Forte abraço, tudo de bom. Valeu, gente.